nós começamos uma série chamada Diretão, né, que nós vamos falar de assuntos, né, da atualidade, como que o crente se posiciona dentro desses diversos assuntos que nos envolvem, como racismo, como feminismo, vamos falar de aborto, violência doméstica. Então, a cada sábado nós estaremos recebendo um convidado para estar falando desse assunto. E hoje nós receberemos aqui, né, o pastor Bruno Silva, que eu estou esperando ele lá no Instagram. Já mandei um convite para ele lá no Instagram. Daqui a pouco nós estaremos recebendo aqui o pastor Bruno Silva, que estará conosco, né, para falar do tema racismo, né? Ele que é pastor da DEVEC, é esposo da Jennifer, é pai do Theo, né? Estará conosco para a gente falar desse assunto, né, que é tão polêmico, mas também muito necessário para o tempo. Oi, Cássia! Sogra, boa noite. Para o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar, não é verdade? E é interessante que nós acabamos de sair de uma jornada, né, que foi o Mulheres Hashtag, e nessa jornada falava exatamente isso, sobre você se comprometer, sobre se envolver com as coisas de Deus, sobre se posicionar nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos posicionar para esse tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais para ficar em cima do muro. Então, nós estaremos recebendo aqui o pastor Bruno. Você pode enviar perguntas. E aí, você acha que aqui no Brasil existe racismo? Não existe? Existe vitimismo? Não existe vitimismo? Você é a favor das cotas para pessoas negras e pardas nas universidades federais? Ou você é contra? Dentro da Igreja de Cristo, tem racismo? Não tem? Então nós vamos falar disso tudo aqui. Será que o que a gente vive aqui no Brasil se equipara a outras nações, como Estados Unidos, como na Europa, né? Cadê o pastor Bruno, gente? O pastor Bruno ainda não conseguiu vir aqui pro vídeo, não. Calma aí que eu vou chamar ele de novo. Eu acho que, gente, é a primeira live do nosso pastor, entendeu? Então ele ainda não está familiarizado com o negócio, com o manto, né? Então você desculpa aí. Mas fala aí quem tá com a gente no Facebook. Escreve aí seu nome, dá um oi aí, um boa noite pra eu saber que você tá aqui comigo. Fala aí. Quem é você? Minha sogra já tá aí, meu esposo. Tem outras pessoas que eu vejo que estão aqui, mas eu não sei quem são, não aparece pra mim quem são. Ah, ele chegou aqui. Vou mandar o convite pra ele. Pronto. Vamos. E agora pro Instagram. Agora sim. Não sei. Calma aí, só não tá aparecendo aqui pra mim ainda, hein? Já apareceu ele aí no Instagram? Tá tudo preto. Te ouço, mas não te vejo. Gente, você que tá aí no Facebook, ainda não. Você que tá aí no Facebook, vem pro Instagram, @TicianeFamília6, que aqui você vai conseguir vê-lo, ouvi-lo e vê-lo. Eu ainda não estou vendo nem só ouvindo, mas já nós vamos vê-lo. Permanece tudo escuro, pastor. Agora, não é possível. Eu ouço a voz de vocês, mas eu não vejo. Felipe, tá aparecendo aí? Também não. E agora, tá me ouvindo? Eu te ouço, mas eu não te vejo, tá ok? Agora não sei como. Eu aceitei seu convite. Sai e entra novamente. Tá ligada? Tá a ligada. sua câmera tá ligada? Tá ligada, tanto que pra mim eu consigo me ver e consigo lhe ver. Eu consigo me ver e consigo lhe ver. Aqui eu não consigo te ver. O Felipe tá no celular dele e também não consegue te ver. Agora abriu! Agora ele veio! Aleluia! Chegamos!
Gente, você Isso que aí. está aí no Facebook, né? Você vem pra cá, pro Instagram, porque aí você consegue vê-lo. Tá travando um pouquinho, mas eu acho que é a minha internet aqui. Eu acho que não é sua internet, acho que é a minha, né? Então, oi, Jennifer! Então, né? Esse é um assunto bastante polêmico, né? Está muito em alta, né? Agora, dado, né, todas essas coisas que aconteceram, que ganharam mídia, né? Nós temos, eu não vou falar o nome dele porque eu não sei falar inglês, tá bom? Nós temos o rapaz que foi assassinado por um policial branco, né? Lá nos Estados Unidos, em Michigan, Michigan, sei lá, se eu não me engano, né? E tá tendo aqueles protestos todos. Temos também, né? A criança que caiu do andar, do nono andar, aqui em Recife, né? Da casa da patroa branca. E aí há muitas coisas acontecendo, né? Que traz esse assunto à tona. O assunto do racismo à tona. E eu convidei o senhor, né? Porque o senhor é um cara instruído, é atualizado, está sempre buscando, né, informações a respeito do que acontece. E o senhor é a pessoa certa para falar com a gente sobre isso, porque o senhor, podemos dizer que já está bem sucedido, né? Tem a faculdade, cursou na faculdade. Já completou a faculdade, pastor? Não. Vai Não, completar a faculdade, tá se preparando, né, no inglês, né, aquela coisa Graças toda, a o senhor tem Deus. sonhos grandes, né, trabalha numa empresa conceituada, ou seja, o senhor, vamos dizer assim, para a lógica da nossa nação, vamos botar assim, para o que se prega aí fora, o senhor é uma exceção, né? Então, eu já vou começar a perguntar. Eu não vou expor minha opinião, tá bom, gente? Aqui não tá valendo a minha opinião. Aqui hoje, o entrevistado é o pastor Bruno. É ele quem vai falar, então a gente vai trabalhar dentro da visão dele, não dentro da minha. Mas você pode expor a sua opinião se você não concordar com a opinião dele, você comenta aí, você fala, não concordo, acho isso, e ele vai comentar. Pastor, nós vamos começar para o Instagram não derrubar. Existe racismo, de fato? Existe racismo em todo lugar do mundo. O senhor já foi vítima de... Ouvi. O senhor já foi vítima de racismo? Já quando eu era mais novinho, mais adolescente. Porém, na empresa, eu nunca sofri racismo. Você ouve uma outra palavra de um a outro colega, entendeu? Mas o racismo propriamente dito, que te impeça de você crescer, da posição dos meus líderes, jamais. Nunca houve isso. E olha que eu comecei lá com 16 para 17 anos. Então, assim, hoje eu tô com 38. Eu nunca vi comigo nada disso. O senhor morou muitos anos, né, numa comunidade, cresceu ali no Parque Proletário da Penha, né, diante da bandidagem, aquela coisa assim, né? O senhor me diria que, de fato, o crime está mais ligado a pessoas negras? Bom, talvez essa resposta vai demorar um pouquinho para te dar, que a gente precisa te dar um pouco de um contexto histórico, né? Não é assim, porque morrem mais negros e pronto, acabou. Não é assim, né? O Brasil, ele tem uma origem escravocrata, de fato. Ou seja, negros vendiam outros negros para diversos países, né? Porque, na verdade, sempre houve escravos no mundo, né? Israel foi escravizado, os próprios árabes, os mouros, escravizaram muitas pessoas na Europa, ali na Península Ibérica, por causa da luta da região, né? Então, portugueses e até espanhóis foram escravizados por árabes na Península Ibérica ali um tempo atrás. E depois os próprios europeus passaram a comprar escravos para fazer as suas atividades, indústria cafeeira e tal. E com o Brasil não foi diferente. Por causa da sua ligação com Portugal, o Brasil comprava negros. Não porque eram negros, é porque era um mercado mais fácil, era um mercado mais barato. Haviam lutas dentro da África e esses negros eram vendidos, eram dominados e eram vendidos para diversas pessoas. Assim como José do Egito foi vendido.
virou escravo e foi vendido. E aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente demorou bastante para abrir mão da escravatura porque era um grande negócio. Os industriais do café tinham dificuldade de largar isso. Então se fizeram várias leis, várias e várias leis, para tentar soltar os escravos. Não foi só a Lei Áurea foi o que culminou. Porém, após a libertação dos escravos na Lei Áurea, em 1888, o Brasil teve um grande problema. Foi a instituição da República. Quando caiu a monarquia e entrou a República. Por quê? Porque com a monarquia, com Princesa Isabel, por isso que eu admiro muito a história da Princesa Isabel e também admiro muito o André Rebouças, né? Tem aquele nome do túnel aqui no Rio de Janeiro. Mas André Rebouças, né? O túnel indo do centro para a Zona Sul. Da Zona Sul para cá é o irmão dele, o Antônio Rebouças, que também era um engenheiro. Esse André Rebouças era muito amigo e conselheiro da família real. E não apenas ele lutou pela liberação dos escravos junto com a Princesa Isabel, mas ele tinha um plano muito bom. Era um plano de reforma agrária para os negros que fossem livres. Sendo que com a entrada da República, fomentada pelos grandes empresários do café e por alguns militares, esse plano foi por água abaixo. A família real foi embora e os negros que ficaram aqui ficaram soltos. Então, de lá para cá, os negros que poderiam ter se movimentado melhor na sociedade ficaram largados. Ou seja, aí com o tempo foi passando, veio a velha república, a nova república, enfim, a história do Brasil foi vendo que tanto os negros quanto os pobres da época foram ficando largados ao longo do tempo. Sendo que negro era a maioria. Então, hoje, o problema do Brasil que eu vejo não é porque morre mais negro porque é negro. É porque a maioria dos pobres está nos negros por causa desse Brasil que foi largado já há muito tempo atrás. Então, hoje o negro morre mais porque é maioria. Porque não foi feita algumas reformas que deveriam ter sido feitas bem lá atrás. Historicamente, a gente foi deixando rolar. Que o Brasil, infelizmente, tem por seu costume empurrar tudo com a barriga, entendeu? Então, por isso que você vai ver morrer mais negros, você vai ver mais negros desempregados, você vai ver mais negros com menos oportunidades, porque é a maioria dos que foram largados depois que a monarquia saiu e ficou esse Brasil, essa república aí meia louca, né? O senhor falou da questão de menos oportunidades, né? E essa é uma das bandeiras do movimento negro, né? A falta de oportunidades para a pessoa negra. Antes de eu fazer essa pergunta que eu estou elaborando agora, eu vou te perguntar primeiro. O senhor recebe menos no seu trabalho para a função que você exerce por ser negro? Olha, eu recebo até mais do que pessoas que estão formadas na minha profissão. Porque o que acontece? A empresa considera muito a meritocracia, né? Por isso que eu também sou a favor da meritocracia. A empresa entendeu que eu sou um ativo interessante para ela. Até hoje ela entendeu isso, né? Que eu estou vendendo minha força de trabalho. Eles não são meus amigos. Eu estou vendendo uma força de trabalho que até hoje eles acham interessante, né? Assim é o meu pensamento capitalista e assim é que o mundo gira. Não adianta a gente querer inventar. E hoje ela me recompensa de uma forma até mais do que muitos aí no mercado, né? Que tem aí no mercado. Eu falo, se eu sair hoje da empresa, até achar um salário igual vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas como a empresa tá vendo a minha história, viu o meu comprometimento, como a gente se dedica, não só apenas eu e mais outros, de cores e sexos diferentes, a empresa vai e vai remunerar. Então é o conceito mesmo de remuneração. Esse negócio de por ser negro, por ser homem, por ser mulher, por ser isso ou por ser aquilo, não funciona muito lá não, entendeu? Ou você faz ou você não faz. Ou você é ou você não é, entendeu? É um conceito bem interessante. E na questão da oportunidade, na falta de oportunidade, no Brasil existe mesmo essa falta de oportunidade para os negros, né? Ou esse movimento negro acaba
impondo isso na mente dos negros, de que eles não têm espaço, de que eles não têm lugar. Isso acaba impedindo o negro de desenvolver na sua vida social, financeira. Bom, mais uma vez eu vou ter que chegar por isso que eu dei aquela introdução logo no começo, porque tudo, tudo está na raiz social. Ou seja, os negros são maiorias na sociedade mais pobre devido a uma conjuntura do que o Brasil, de onde o Brasil chegou até hoje, do que o Brasil fez de erros no passado, desde a década da monarquia, quando veio a república, aí depois vieram outros governos e não se resolveu isso. Qual o grande problema do Brasil? E essa é a minha visão, respeito a quem discorda. O problema é que, eu não estou acusando se você é de direita ou de esquerda, mas é o fato. Hoje, infelizmente, a esquerda, né, já há muito tempo, a esquerda capturou essa pauta e usa desse vitimismo para dizer que você é sofredor, que você não tem oportunidade por causa disso e disso e disso. Ou seja, vai ficar essa roda girando o tempo inteiro e nunca vai se resolver. Nunca vai se resolver. Então, assim, há poucas oportunidades para negros? Sim, mas também há poucas oportunidades para brancos, porque, na verdade, quem se ferra aqui nesse país não é apenas o negro, é o pobre. É o pobre. Independente da cor. Independente da cor. O pobre se ferra na ida, na volta, na entrada e na saída. Entendeu? Aí a gente tem a ideia de achar que não é porque o negro é isso, é porque o negro é aquilo. Logicamente que isso vai se espelhar mais no negro, porque ele acaba sendo a maioria. Sendo assim, que é o seguinte, nós somos um país muito misturado, entendeu? Somos um país muito misturado. Então, assim, fica até difícil você dizer, né, quando eu chamo a pessoa de negra, fica até difícil saber se a pessoa é negra ou não, porque o nosso país é muito misturado. Meus parentes mesmo, tem branco, tem gente menos branca, eu tenho tio que casou com gente branca, primo que casou com gente branca, aí vieram outros primos. Como é que eu vou dizer o que é negro, o que é branco numa coisa dessa? Então, todos são pobres. Todos sofrem dificuldade. Todos têm dificuldade de se levantar. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou dizer que não dá oportunidade só para o negro? Na verdade, é o pobre. Entendeu? É o pobre. É a base da pirâmide que sempre sofre. E o que o senhor entende por racismo estrutural? Bom, primeiro você precisa entender o seguinte. Vamos lá. Racismo estrutural, no seu conceito, racismo estrutural é o seguinte. É dizer que há uma estrutura no Estado, naquele país, naquela administração, em que o negro ele vai viver sempre naquele jeito que ele é, daquela maneira, sabe? As empresas têm uma estrutura para não dar oportunidade, que o governo tem uma estrutura para não dar oportunidade. Vou te dar um exemplo de racismo estrutural que acontecia nos Estados Unidos. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa negra ela era obrigada a dar um espaço no seu banco, no ônibus, para uma pessoa branca. Uma pessoa negra não podia lavar a roupa numa lavanderia porque o cara podia muito bem colocar ali que só aceitava brancos. Isso é racismo estrutural, ou seja, a estrutura de uma cidade, a estrutura de um comércio, tudo aquilo é montado para atender só um tipo de pessoas. Isso é racismo estrutural. Ou seja, por isso que você vê nos Estados Unidos que tem bairros só de negros, bairros só... Porque exatamente por causa desse racismo estrutural. Acabou formando isso. Eu te pergunto, no Brasil, você tem bairros só de negros? Eu não vejo bairros só de negros. Né? Você vê lojas que só é permitido entrar pessoas negras ou brancas? Você não vê isso. Então esse racismo estrutural, na verdade, volto a dizer lá no começo, o racismo é social. É social. A ascensão da pessoa negra não é porque tem que ser por causa da cor, é pelas suas condições sociais, entendeu? Por isso que o racismo estrutural, eu acho que no Brasil, para mim, Bruno, é uma grande falácia. É uma grande falácia. Porque o Estado ele não é designado para não aceitar. Obviamente que vão ter, por exemplo, um juiz que vai julgar uma causa
que ele vai falar assim, pô, aquele cara é negão, vou dar uma arrebentada nele. Mas não é porque o Estado seja preconceituoso, é porque ele tem um sentimento perverso e ele é preconceituoso, entendeu? Assim como se o cara for negro, vou ferrar aquele branco, vou me vingar. Ele também está sendo preconceituoso. Você quer ver também? Você acredita que, por exemplo, eu já entrei numa loja e vi um segurança, pô, fica de olho no fulano de tal, que não sei o quê. Ok, sendo que esse segurança era negro. É estrutural que a loja é preconceituosa ou é ele que tá marcando? Você está entendendo? Então, assim, não é uma questão de que o racismo seja estrutural. O Estado não institucionalizou o racismo. É a cabeça das pessoas. É a cabeça das pessoas. Porque racismo é sempre você se colocar numa raça superior e a outra menor. E isso não é o Estado que manda para você. É a sua cultura, é como você foi criado, é a sua visão de mundo. Entendeu? Está muito ligado a isso. É o que eu vejo. Então, a gente ouve falar, né? Muitos brancos, né? Vamos botar assim, falarem assim: ah, mas tem um monte de negros racistas. O que o senhor acha disso? Existem negros racistas? O negro pode ser racista com a sua própria raça? Como é que se dá isso? O negro não gostar de negro ou ser contra o negro? Bom, eu vou te contar uma experiência que eu vivi, né? Eu tinha aqui na sede da empresa, que ela se mudou de Botafogo e agora está ali no Rio, ali no centro da cidade, ali no pé do Morro da Providência. E o negócio era muito urgente, eu precisei, né, chegar ali e eu fui de metrô até o centro. Do centro eu peguei aquele bondezinho e parei ali naquela região ali da Praça Mauá e tal, e fui ali pro Santo Cristo. Sendo que já estava um pouco tarde, tinha uns meninos meio suspeitos, né? Eu conheço aquela região ali, sei que ali o bicho pega, né? E aí, eu tava com aquele fone grande, né? Aquele headset, aqueles fones grandes, eu tava ouvindo música. Eu olhando assim, isso aqui tá muito vazio, tá anoitecendo. O que eu fiz? Eu tirei o headset e fiquei com ele na mão. E olhando, né, ali a região, tinha garotos tanto negros quanto os brancos, que era um pessoal meio suspeito. Olha o meu preconceito aí. Aí, tava eu na rua, já na rua da empresa, já indo, e eu morrendo de medo, porque já tava anoitecendo. Aí via um negão lá embaixo da rua, um negão, mano, um negão. E ele tava andando, e eu lá do outro lado andando também. Eu dei uma parada e comecei a andar mais devagar, e ele também. Aí eu tô andando devagar, ele também, eu tô andando, eu tô com aquele headset na mão, que de longe pode parecer uma arma. É verdade. O negão deu um pinote, atravessou a rua correndo. Ele tava com medo de mim, e eu com medo dele. Ou seja, posso dizer que eu botei um negão pra correr, né? Em resumo, botei um negão pra correr, né? Em resumo, nós somos preconceituosos, racistas, ou a nossa cultura, no ambiente que a gente vive, nos levou a ter esse pensamento e esse cuidado? O que nós somos? Você está entendendo? Então, assim, há preconceito de negros para negros? Há. E há preconceito de negros para brancos. A gente tem mania de achar que racismo é só o branco contra o negro. Não, não é. É o negro também contra o branco. Porque qual é o conceito de racismo? É você achar que a sua raça é superior ao outro. É você achar que a sua raça não pode casar com gente de outra raça. Racismo é o próprio negro falar assim: ah, eu não quero casar com outro preto porque eu preciso purificar a raça. Preciso clarear a família. Ué, isso não é... Igual eu falo com meus filhos: meu Deus, já tem muito preto aqui dentro de casa, vocês procuram uma pessoa branca pra casar. Exato. Agora, você falando isso num tom de brincadeira, é legal. Mas tem pessoas que levam isso tão a sério. Isso não é preconceito? Ah, a pessoa se diz negra, eu não quero casar com outro negro, não. Mas quando a gente fala assim do racismo reverso, né? Que usa-se muito essa expressão, o racismo reverso, que é o negro, né, ter um preconceito, racismo contra o branco.
levando em consideração que o racismo é essa questão da supremacia da raça, de você achar que uma raça é superior à outra, o senhor acha que o negro, quando ele está avesso ao branco, é porque ele acha que a sua raça é superior ou porque ele está numa situação de defesa, vamos colocar assim? Porque na realidade ele quer vingança. Na realidade ele quer vingança. É um desejo de vingança do que ele vê que ele viu na história. É porque é o seguinte, Ticiane, você vê um judeu querendo que a Alemanha seja exterminada? E como o judeu sofreu na mão da Alemanha? Como o judeu sofreu na mão da Alemanha? Você vê o americano querendo que a Inglaterra se destrua? A gente não quer, mas como os Estados Unidos sofreu na mão da Inglaterra? E por que o negro vai querer que o branco se exploda? Porque, na realidade, ele também tem um racismo, sendo que é para atender o seu desejo de vingança. Ele não quer justiça. Eu não estou dizendo que são todos, não. Estou dizendo que o negro que é preconceituoso. Na realidade, o que muitos negros querem, na verdade, não é a igualdade social. Ele não quer igualdade racial. Ele quer vingança. Esse é o problema. E é complicado você explicar nisso. Por quê? Porque alguns grupos de esquerda, principalmente, grupos de movimentos sociais, sequestraram essa pauta e ficam alimentando isso o tempo inteiro. Então, não adianta. Ou você se iguala, ou então a coisa não vai acontecer. Não adianta você querer ficar formando guetos para dizer que você é melhor ou pior, que isso não vai ser a solução. A vingança não é a solução. Então, sabia que essa era a grande diferença entre Malcolm X e Martin Luther King? Porque Malcolm X queria a guerra, né? Ele queria se vingar. Ele achava que jamais os negros poderiam ser iguais ou melhores do que o branco se não entrassem para a guerra. Já Martin Luther King não. Martin Luther King, por ser pastor, homem de Deus, era uma outra vertente. Ele entendia que, na verdade, tinha que ser iguais. E até muitos negros, né, não concordavam com Martin Luther King. Porque como assim? Ser igual, estar no mesmo patamar, frequentar o mesmo bar? Eles não aceitavam isso. Os próprios negros, muitos negros que andavam com Martin Luther King não aceitavam isso. Mas era isso que ele pregava. É isso que a gente precisa entender. Eu estava até falando com a Jennifer hoje. Se Martin Luther King estivesse hoje batalhando nos Estados Unidos, ele não seria aceito pela comunidade negra. Ele não seria aceito. As pessoas botam lá a foto dele, falam da história dele. Mas o que ele pregou realmente ali na essência, com aquilo que ele pregou hoje, ele não seria aceito. Por causa desses movimentos que temos hoje. Nossa, a gente, falando assim da questão da sociedade negra, assim, né, vamos dizer assim, o povo negro, a gente falando de oportunidades, o que o senhor acha, né, quando a gente ouve os movimentos falando assim que o Brasil, ele tem uma dívida com os negros, a gente ouve muito isso no movimento, né, o Brasil tem uma dívida com os negros e precisa pagar essa dívida com os negros. Dívida. Tem dívida, não tem? Paga, não paga? Corre duro ou não corre? É o seguinte, mais uma vez, são discursos prontos, sequestrados por movimentos sociais. Sempre. As pessoas, olha, me dá um nervoso. É por isso que eu me considero um conservador. O que é um conservador? Né? Um conservador, ele basicamente, ele critica tudo e duvida de tudo. Né? Ele olha o ambiente onde ele está e pergunta, olha, no que eu acredito, por que eu acredito e para que eu acredito. Entendeu? Então você tem que entender no que você acredita, por que você acredita e para quê. Onde é que vai chegar isso que você acredita? Tá bom. Eu nunca vi uma pessoa me responder de forma tão direta como se mensura essa dívida histórica. Porque quando eu vou cobrar uma dívida de alguém, eu tenho algo escrito, né? Eu tenho nome de alguém, eu tenho um senso de indenização, pelo menos monetária, eu tenho que mensurar um valor para indenizar alguém. Tá, como é que o Brasil vai pagar essa dívida histórica?
Se nós tivéssemos que cobrar essa dívida, nós teríamos que ir numa raiz muito mais profunda. Porque quem mandou os negros para cá para sofrer? Foram os africanos. Então, se nós temos que cobrar essa dívida histórica do Brasil, nós também tínhamos que cobrar da África e tínhamos que cobrar de Portugal. Não é uma dívida histórica? Não é uma dívida histórica? Quem trouxe essa bagunça toda para cá? Não foram graças aos portugueses e aos africanos que venderam? Porque os portugueses não entraram lá, opa, ô negada, chega aí, bora, vamos trabalhar no Brasil. Eles não falaram isso. Eles foram lá e pagaram a outros negros que dominavam aquela região e mandaram negros para cá. Então, assim, se tivesse que cobrar dívida do Brasil, tinha que cobrar do Brasil, tinha que cobrar da África, de diversas tribos africanas, e tinha que cobrar de Portugal. Alguém vai querer cobrar isso? Não tem como mensurar. E outra, imagina que você vai indenizar negros, né? Vamos indenizar aqui, vamos dar oportunidade para todos os negros. Define o que é negro hoje no Brasil. Define o que é negro. O que é negro hoje no Brasil? Não dá. Eu mesmo falei aqui da minha família, né, da minha parentela. É uma mistura só. Pessoas casaram com escravos no passado, casaram com escravos livres, casaram com branco, escravo casou com índio, índio casou com branco. O Brasil é misturado. Não dá nem para separar mais. Ainda tem os japoneses casar aqui também. Ainda tem japonês. Então, o Brasil é muito misturado. Olha só, tu tem noção? O Brasil, ele é tão miscigenado, ele abre o coração para tanta gente. A maior colônia de italianos, depois da Itália, é no Brasil. A maior colônia de japoneses é no Brasil. Entendeu? Assim, e depois da árvore... uma área, né, que é só bola japonês. Caramba! Entendeu? Então, assim, como é que você vai... Aí, você acha que um japonês não vai encontrar, não vai se apaixonar por uma negra? Então, como é que você vai indenizar essa mistura? Na realidade, quem coloca isso sabe que não tem como. Porém, vai sempre manter o discurso. E você mantendo o discurso, você tem a capacidade de separar o país em classes para você dominar. Entendeu? Então não há como, não existe dívida histórica a ser paga, não há como. Sabe, uma coisa muito legal, eu gosto, não vou dizer que eu gosto muito, mas eu admiro o trabalho do Mandela, né? O Mandela, depois que saiu da cadeia, eu admiro mais do que quando ele era antes da cadeia, né? Tem umas histórias meio cabulosas. Mas o Mandela, fora da cadeia, depois ele veio a ser presidente, quando acabou o Apartheid, existiam muitos crimes de que houve, né, naquele apartheid, da segregação de negros e brancos e tal. Qual foi a decisão que ele teve? E ele sugeriu... tá me ouvindo? Qual foi a ideia que ele teve? E ele sugeriu ao próprio Congresso. Seguinte, existem crimes que jamais a gente vai poder condenar. Vamos fazer o seguinte, esquece isso e vamos tocar daqui pra frente. Cara, foi pra mim a atitude mais sensacional de Mandela, porque não dá pra você ficar remoendo o passado. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar o tempo todo tomando a atitude do cachorro que volta ao vômito. A gente nunca vai conseguir pensar pra frente. O que a gente tem que lutar hoje? A gente não tem que mais lutar para restaurar a dívida antiga que passou, a dívida histórica. A gente tem que lutar, na verdade, para que o Estado saia do nosso cangote, que diminua os impostos, nos dê mais liberdade econômica, liberdade de fala. Aí a gente vai conseguir chegar. Aí o negro vai conseguir chegar. Que nos dê uma melhor educação na base, para que a gente não dependa depois de ficar precisando de cotas. Então é isso que a gente tem que cobrar, porque senão vai ficar o tempo inteiro, sabe, a atitude de cachorro voltando pro vômito. E passou, entendeu? A gente tem que olhar para frente. O senhor acha que as cotas hoje, nas universidades federais, essas coisas todas, as cotas hoje, elas são válidas ou não? Para mim, a cota, ela é, assim, a confissão do Estado que ele falhou. É a confissão que o Estado falhou. Sabe por quê, ô Ticiane? Vou dizer isso que eu tenho um amigo, nós temos praticamente a mesma idade. Não, ele é o mesmo, mais velho do que eu. Então a gente estudou junto.
Eu estudei escola pública, tá? Eu não tive educação. Eu estudei escola pública de quando o tiro começava, eu tive que parar, a gente tinha que parar as aulas e voltar para casa. Eu fui trabalhar com 14 anos e estudava à noite. E às vezes, quando a bala estava comendo, eu ficava lá embaixo, no pé da favela. E aí, eu posso subir? Não, espera mais um pouco, aí que o bicho está pegando aqui. Eu fui estudar à noite, entendeu? Escola pública, olha que delícia. Sabe? E aí, Ticiane, eu vou te dizer isso porque eu senti essa dificuldade. Toda essa dificuldade de escola terrível, fraca, sabe? Sem professor, sabe? Aquilo tudo. Aí me vem a pessoa vai fazer uma prova para a faculdade. Ele tem condições de passar? Não tem. Mas como a maioria é negra, o que o cara faz para se safar da culpa? O que o Estado faz se safar da culpa? Vou dar uma cota para ele. Vou dar uma cota para ele. Por quê? Porque é uma questão social, é bonito, reverbera bem para o mundo. E as besteiras que eu fiz no passado de não ter investido na educação básica, todo mundo esquece. Porque aí você muda o foco da discussão. Adianta? Eu acho que não. Olha, eu, fazendo faculdade privada, eu quando fui fazer a faculdade, antes de começar as aulas propriamente dito, tinha-se aulas de reforço, porque a faculdade já entendia que a sua escola foi uma porcaria, então eles vinham fazendo aulas de reforço, português, matemática, história, sabe? Tudo isso por quê? Porque entende que a faculdade foi ruim, que o ensino básico foi ruim. Então, assim, a cota, ela é basicamente para isso. Entendeu? Admite que o Estado foi uma porcaria, que a educação não foi boa, e aí o que ele faz? Pô, vou dar uma cota, já que a maioria é negra, fica bonito, né, dizer, né, que está ajudando, dando oportunidade para o negro, pagando uma dívida histórica, quando na verdade a dívida histórica tinha que ser paga na educação básica. Eu te pergunto, já que a gente está com mais de 10 anos de essa implementação de cota, né? Cota. Isso. Eu te pergunto, a educação básica, ela melhorou ou piorou depois que foi implementadas as cotas? Ah, meu bem. Ou seja, você sempre precisa desse sistema para se realimentando. Tanto é que nesse período inventaram até a aprovação automática. Como é que um cara desse, como é que um negro desse que foi aprovado automaticamente vai ser vai passar bonito na faculdade, vai fazer bonito lá? Não tem como. Mas porque ele é negro? Não. É porque socialmente ele já foi aleijado lá no começo. E as pessoas cismam, insistem em dizer que é por causa da cor, que é por causa da cor. Então, fica nisso aí. Vai sendo levado pelo papo politicamente correto. Quando diz, né, que é por causa da cor, acaba se querendo dizer que o negro é menos inteligente ou menos capaz, né, do que uma pessoa branca? Não tem nada a ver. Por exemplo, eu, como eu te falei, eu vim de escola pública, né? Eu vim de escola pública, então, para eu passar numa faculdade, eu teria que me dedicar bastante e estudar para uma faculdade pública. E eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, então eu não tinha essa coisa de parar para estudar tanto assim como se deveria. Porque passar na faculdade federal, estadual, é pauleira. É pauleira. E a Jennifer, minha esposa, ela veio de escola privada, uma escola melhor, o pai dela militar, teve condições de pagar, graças a Deus. Aí ela fez a prova para a UERJ, sem direito à cota. Passou. Por quê? Porque ela já tinha uma base. Ela já tinha uma base daquilo que ela tinha estudado, porque o colégio dela não fazia greve o tempo todo. O colégio dela não parava por causa de tiroteio, sabe? O colégio dela não tinha problema com merenda. O colégio dela não tinha questão de aprovação automática. Entendeu? O colégio dela não era ameaçado por pessoa dizendo que aqui eu sou ligado a bandido de tal, não sei o quê, ou que você passa ou não passa. Aqui é regra e disciplina. No colégio dela, seu aluno não está bem? Chama os pais para a gente resolver. Então isso vai fazer a diferença lá na frente, cara. Isso é base. É assim, entendeu? Então não adianta você querer colocar cota, porque vai ser exatamente o que você está dizendo. Você vai estar colocando o negro como sempre um pobre coitado. Entendeu? Como se ele fosse mais burro. E ele não é.
O problema é que ele está socialmente, ele não teve tantas oportunidades, como muitos brancos. Calhau do negro, isso é maioria, poxa. Aqui vale lembrar, né, que aqui no Brasil, né, 52% da população são tidos como negros e pardos. Né? Exatamente. Mas também vale lembrar, como o senhor falou no início, que se auto-identificam como negros e pardos. Então, é aquele negócio. A pessoa tem a pele branca, mas é filho de preto com branco, ela se denomina parda. É. Né? E aí está denominada. Exato. Não é verdade? E o pior é o seguinte, é a forma, né, das cotas, como é para você entrar na faculdade, né? Então, se você diz que você é negro, você tem essa cota para negro, aí você vai ter que ir lá passar por um crivo de pessoas para avaliar se você realmente é negro ou não. Você tá de brincadeira, cara? Você tá de brincadeira? Sabe, assim, o cara vai dizer se eu sou negro ou não. Ou seja, imagina, eu tenho um irmão que é bem claro. Não sei se você uma vez o viu lá, que eu levei lá na Kelso. Ele é bem mais claro. E aí, ele é negro ou ele é branco? Ou seja, se a gente for pra faculdade e botar cota, muito provavelmente ele não passa e eu passo. E você tá entendendo? Então, assim, da mesma mãe, a mesma raiz preta, aquele negócio todo. Somos de pais diferentes. Aqui a gente até brinca com as crianças aqui, porque eu tenho 50 tons de cinza e aqui em casa eu tenho os 5 tons de negro, né? Porque cada filho meu tem um tom diferente. Tem a Nicole que é bem escura, né? Aí eu acho que a barriga foi limpando, não sei, aconteceu alguma coisa. E aí foi clareando. E tem o Henrique, que a gente fica zoando como é que 2 pretos fizeram filho branco. O garoto é amarelo, cor de peito, a gente não sabe o que se acha ele. Tanto que o Henrique, a questão dele tá como ele branco. Eu negra, tá de brinquedo. Negro e o garoto branco. Pô, tá de brinquedo, né? Não tem, mas não vai ter direito à cota. E olha a preocupação. E outra, por exemplo, eu fico vendo aqui a cor da Jennifer e do Theo. Eu falo que a cor dele é cor de burro quando foge. Entendeu? É cor de... Não é preto, não é branco, o que tu é? Tá no meio do caminho, entendeu? O cara esqueceu... Será que o Papai do Céu esqueceu de dar a segunda demão e você estava nascendo? Pô. Figa, meu carregador, filho, 5%. Então vamos lá. O celular vai desligar. A gente ouve desses movimentos. Deixa eu só botar um carregador aqui. A gente ouve esses movimentos falarem que quando a polícia entra na favela, né, daquele jeito, atirando, é claro que tem mais coisas envolvidas, mas eu não vou me ater a isso aqui, né? Mas fala que é um extermínio, né? Que a polícia entra na favela para exterminar os pretos. Que há uma política de o branco que vende maconha na faculdade, ele não é preso. A maconha que é vendida nos condomínios de luxos, ninguém intervém, ninguém vai lá bater, né? Para fazer... Exatamente. Né? Faz nada. Mas eles vão atrás na favela porque lá é que estão os negros, né? Então a intenção é exterminar os negros. O que o senhor acha disso? Tem uma música do Bezerra da Silva, que a música se baseava o seguinte: se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Né? Fazendo alusão à maconha, o uso da maconha, né? Pô, se Leonardo dá 20, por que eu não posso dar 2? Aí na própria música ele fala, ó, Leonardo é Leonardo. Ele é um cara sofisticado, ele era um cara rico, e você não é ninguém. Então Leonardo pode dar 20, mas você não pode dar 2. Entendeu? Então, basicamente é isso. E novamente nós vamos voltar para o social. Por que os caras lá da Zona Sul, esse pessoal todo, a polícia não bate tão forte? Muito simples. Porque nós vivemos num país do que? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Então, a autoridade, ela sabe que para ela é muito complicado bater de frente contra alguém que é
financeiramente mais abastado do que nós. Olha, como eu falei, a empresa, a gente trabalha com obra, a gente trabalha com construção civil. Ticiane, ali no Leblon, para você fazer qualquer coisa, para você abrir uma rua, você tem que mandar ofício lá para a Associação de Moradores, dizer quanto tempo vai ficar. Você tem que indenizar até muitas lojas que trabalham ali. Você não pode sair fazendo. Você tem que respeitar a questão do barulho. Tem toda uma regra. Trabalhar ali é terrível. Olha, e toda hora aparece um advogado, é um juiz, é um desembargador. Era uma lenha para trabalhar ali. Você tinha um departamento só para atender ali a comunidade, né? A comunidade do Leblon e Ipanema, ok? Aí, nesse mesmo período, estava sendo feita aqui a obra do BRT e a obra aqui do PAC. Alguém pediu alguma autorização? O pessoal saiu rasgando a rua, saiu fazendo. Não tá nem aí. Botava cimento na porta do pobre. Não queria nem saber. Sabe por quê? Porque eles sabem que quando o cara pode se proteger, e é para isso que serve o dinheiro, porque o dinheiro serve para você se proteger, o dinheiro serve para você se proteger até de você mesmo. Por isso que existe o investimento, né? Quando o cara sabe se proteger com o dinheiro que ele tem, o outro, que é o algoz, fica com um pouco mais de medo. É isso que acontece. E a gente vai falar agora da polícia. A polícia entra para matar só negros? Não, ela não entra para matar negros. Ela entra porque é o seguinte, eu não estou aqui para defender a polícia, né? Eu não sou advogado da polícia, eu acho que a polícia deve ter seus advogados. A gente não pode esquecer que a polícia é o povo de farda. A polícia não é nenhum ET. A polícia é o cidadão que está fardado. Concorda comigo? Concorda comigo que o policial é um cidadão que está fardado exercendo alguma coisa? Sendo que quando ele está fardado, ele tem uma atitude muito parecida com aquele guarda da loja que eu te falei quando eu entrei. Opa, é um negro e tal. Porque a maioria dos policiais são pobres, eles não são ricos. A maioria dos policiais não são classe média, eles são classe pobres. Mas, investido de um poder, sei lá, cara, parece que os caras mudam. Eles parecem, sei lá o que acontece na cabeça deles, eles parecem que mudam. E na verdade eles não vão para matar negro. Morrem mais negros porque a maioria dos pobres são negros. Então é por isso que eu acho, a polícia é uma polícia que chega para matar, que chega para destruir. Na sua maioria, a maioria das vezes não, porque eles têm medo também. Eles têm família, sabe? Eles são pessoas que estão pagando seus carros com 350 prestações, assim como eu e você estamos. Entendeu? Então, eles não têm essa coisa como as pessoas estão dizendo. Agora, há policiais ruins? Há. Assim como há bombeiros ruins, assim como há pastores ruins, assim como há tudo na vida ruim. Entendeu? Mas sendo que quando eles chegam... Aí outra coisa também. Aí você pode até se perguntar, poxa, por que o policial ele chega de um jeito lá no Leblon e chega de um outro jeito, né? Com mais truculência, tipo aqui no Complexo do Alemão? É lógico. Onde está a maior probabilidade dele ser morto? Dando enquadrado em alguém no Leblon, numa balada à noite, ou entrando aqui numa comunidade? Porque é uma área de conflito. Então, tudo isso vai influenciar. Então, agora, o discurso bonito fica... Não, a polícia vem para destruir, para quebrar, para arrebentar só os negros. Não, ela não vem só para isso. Ela não vem só para isso. Tem gente que é quebrador, tem policial que é quebrador mesmo. Tem cara que é policial que é ruim, entendeu? Mas é a índole dele, entendeu? E a farda é só para botar para fora aquele gatilho, né? Aquele gatilho que... Acho que até Enfim. Alguns policiais, guardas, né, os seguranças de lojas... Eles até demonstram o que o senhor falou na questão da vingança, né? Demonstram que se eles tivessem a oportunidade de viver o oposto, eles viveriam. Se tivessem a oportunidade de os negros oprimirem os brancos, eles fariam, né? Isso se vê quando você vê exatamente isso. Um negro, segurança de shopping, ou um negro policial, né? Exato. Existe... no período da ditadura militar, quando estavam sendo instituídos
os atos institucionais, né? Os AI1, AI2, AI3 e o AI4, o famoso AI5. AI5. Foi quando a ditadura ela endureceu mesmo, né? E na época o vice-presidente, agora eu não me lembro o nome dele, ele foi contra a instituição do AI5, porque dava muito poderes, né? Principalmente para militares, forças armadas e tal. E ele foi questionado, poxa, você está sendo contra o seu presidente, você como vice, qual o seu problema? Você é contra o AI5? Ele falava assim, o problema não é a lei, eu não sou contra o ato institucional, eu não sou contra. O meu problema é o guarda da esquina. É o que a psicologia chama a síndrome do porteiro, ou a síndrome do pequeno poder. Meu amigo, se você deu poder para certas pessoas, o bicho pega. Então, o problema é esse. O problema é o guarda da esquina. Quando está investido de um certo poder, aí ele é outro. E outra coisa, negros. Por que tem tantos negros na polícia? Por que tem tantos negros na polícia? Por que os negros da polícia não chegam exterminando os brancos da favela, então? Então, assim, a gente não pode pensar assim. A gente tem uma ideia que a polícia é como se fosse uma guarda pretoriana a mando de um rei, que o rei manda matar e a turma vai. Não é assim. Não é assim, entendeu? Então, assim, A gente tá com... tem que ser educado, tem que educar. Desculpa, Paula. A gente está com 9 minutos, né? Passa muito tempo, passa muito rápido, gente. Voa. 9 minutos? 9 minutos, incrível. Parece que a gente já está conversando há 1 hora, nem parece. É porque eu falo muito, né? Entendeu? Pastor, então vamos à pergunta final. Vidas negras importam? Eu vou te falar dentro de um contexto, no contexto a qual nós fomos treinados, né? Fomos ensinados. Posso ler aqui a Bíblia, irmã? Você me permite, Varô? Vamos lá. Jesus. Olha só, Atos 8, a partir do verso 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se, e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Ou seja, Felipe estava correndo para alcançar o carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? Ele disse, como poderei entender se não há ninguém a me ensinar? E rogou Felipe que subisse e assentasse com ele. Eu te pergunto, vidas negras importam? Felipe foi atrás de uma vida negra, né? Porque na realidade, não é a vida negra que importa, almas importam. E é isso que a igreja precisa fazer o que Felipe fez, correr atrás das almas. Se ela vai ser negra, se ela vai ser branca, isso é o de menos. Entendeu? Vidas importam, almas importam, pessoas importam, sabe? Porque se você disser que apenas vidas negras importam, eu vou estar dizendo intrinsecamente que branco não importam, que bebês brancos podem ser abortados e não importam, não faz diferença nenhuma. Mas almas importam. Tudo é importante. Sabe por quê? Lembra a revelação que Pedro teve da parte do Senhor, que ele disse assim, ó, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei, porque vidas importam. O próprio Pedro teve que receber um centurião romano, a qual ele tinha todos os motivos para não receber, porque Roma dominava Israel
E ele estava recebendo um cidadão romano, mas a revelação do Espírito Santo foi tão intensa. O que ele disse? Agora eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Portanto, almas importam. Almas importam. É esse o sinal. Se a pessoa se diz cristã e tem preconceito, e preconceito dos dois lados, é negro contra branco e vidas negras importam e tá tudo certo. Não. Almas importam. Né? O que eu vi aqui dos Estados Unidos aqui foi um absurdo. Aquele policial idiota, aquele assassino maluco, matou uma pessoa, matou aquele rapaz negro, mas também os movimentos negros começaram a quebrar tudo e mataram um policial negro. E aí? E falando que aquilo não era racismo porque a motivação da morte daquele policial não foi pela cor, olha isso. Você está entendendo qual é o problema do vitimismo? O vitimismo ele tem esse poder. Sabe por que as pessoas falam isso? Exatamente por causa desse vitimismo. Porque o vitimismo ele tem o poder de te isentar de certas responsabilidades. O vitimismo ele faz você fazer alguns malabarismos retóricos para você justificar o injustificável. Entendeu? Graças ao vitimismo. Por causa do vitimismo acontecem essas coisas. Entendeu? Como teve um camarada aqui no Brasil, tem 2 ou 3 meses, que ele processou, ele processou um negro por racismo, e a sentença do juiz é racismo reverso. Óbvio que não é racismo reverso, há racismo. E foi racismo do negro contra o branco. Mas o juiz é militante, não quis condenar. Esse é o problema. Almas importam, não apenas vidas negras importam. Todos importam, né? Eu vou querer só deixar mais um versículo aqui, que está em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Olha o que diz, olha. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ok? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, almas importam sempre. Almas sempre vão importar. A gente não precisa ficar fazendo malabarismo retórico. A gente não precisa querer achar justificativa no vitimismo. Pessoas importam, tá? E a gente também precisa muito parar desse vitimismo, achar que só o negro é perseguido. Não. Nós somos perseguidos há muito tempo, como base da pirâmide. Porque a ideia é sempre essa, que eles fiquem sempre lá em cima e a gente sempre aqui embaixo. Não apenas o negro, mas o pobre. Como eu falei, o pobre se ferra na ida, na volta, né? Sempre assim. Então, gente, aprendemos muito aqui, né, nesta noite, né? Estamos aqui com a opinião do nosso pastor. Você tem todo o direito de discordar. Nós ainda estamos num país democrático, né? Embora não pareça, mas estamos. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu tenho lá minhas dúvidas dessa democracia, né? Tenho lá mas temos o direito, né? Nosso direito de discordar, né? Temos aqui alguns comentários, uns concordando, outros não, né? Mas enfim, pastor, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Essa live ela vai ficar salva no nosso Instagram e eu creio que muitas pessoas ainda vão ter acesso a ela. É um tempo que nós precisamos nos posicionar, não dá para ficar em cima do muro, né? Nós temos que nos envolver, nos comprometer. E como o senhor mesmo falou aí, nós somos crentes e o que importa para a gente são as almas. A cor das almas, a vida financeira dessas almas não nos importa, né? Importa são as almas que temos que ganhar. Esse é o nosso principal papel. Então, mais uma vez, muito obrigado. Faz uma pose aí para a gente tirar um print. Posso deixar? Tira um print aí. Posso deixar uma última palavra? Primeiro tira o print, pastor. Primeiro tira o print.
Calma aí, deixa eu ajeitar a juba, gente. Vai lá, Jennifer, tira o print aí. 30 segundos, meu Deus do céu. Fala, pastor! Não entendi o que você falou. 30 segundos? Agora não vai dar mais tempo, eu falei tem 30 segundos. Eu não entendi. Eu não entendi. Vai derrubar Olha, a gente, só falou... então a gente vai gravar outra vez essa live aqui.